Alexandre de Moraes na mira do presidente americano Donald Trump. Você já vai entender todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, os aliados próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão na expectativa de que o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, aplique sanções ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, nos próximos dias, né? As informações foram divulgadas pela colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Agora resta saber, né, se essas sanções realmente vai acontecer ou se é apenas narrativas políticas, né? É importante salientar que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos fazendo pressão nas autoridades americanas, né, para que esse embargo, digamos assim, essas sanções venham, né, em relação ao Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Bolsonaro, ou seja, Eduardo Bolsonaro, tem atuado diretamente para convencer as autoridades norte-americanas da pertinência das sanções, né? Inicialmente contra os seus familiares, né? Outros ministros do STF só seriam alvos em uma segunda etapa, caso se solidarizem com Moraes. Ou seja, nesse primeiro momento, né, o Eduardo Bolsonaro tem ido atrás, né, das autoridades americanas para que imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes está perseguindo a sua família, né? Obviamente, nesse primeiro momento seria apenas o Alexandre de Moraes, mas, por exemplo, vamos imaginar que outros ministros do STF prestem solidariedade, né, meus amigos, ao ministro Alexandre de Moraes, né, que possivelmente vai acontecer, né, a gente sabe que isso vai acontecer, né, aí também seria imposta sanções também a outros ministros do STF, né. 3 ministros da corte, ou seja, do STF, foram poupados da ofensiva do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, digamos assim, nesse momento não se cogita qualquer sanção ao ministro André Mendonça. É importante deixar claro aqui, né, que o ministro André Mendonça, ele foi indicado ao STF na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro também que está sendo poupado, digamos assim, pelo Eduardo Bolsonaro, ou seja, que está correndo atrás dessas sanções, é o Nunes Marques, e o outro, né, é o Luiz Fux, que foi indicado ainda no mandato da Dilma Rousseff, mas passou a ser considerado um aliado do bolsonarismo. Ou seja, meus amigos, nos próximos dias tende a criar essa crise, digamos assim, entre os Estados Unidos e o Brasil, porque já há fontes oficiais, né, que está na mesa realmente que a intenção do governo americano impor essas sanções, principalmente ao Alexandre de Moraes. Só que o governo brasileiro já avisou que vai revidar. Revidar como, César? Na verdade, tratando esse tema, né, porque uma ingerência, ou seja, os Estados Unidos não têm competência, né, para fazer esse tipo de questão em relação ao território brasileiro, né? Os Estados Unidos, ou seja, o Donald Trump manda lá nos Estados Unidos e o governo brasileiro manda aqui no Brasil. Ou seja, como o Brasil não pode cometer ingerência em relação aos Estados Unidos, assim também o Brasil espera, né, essa questão da justiça lá dos Estados Unidos que não imponha essas sanções. E o que seria essas sanções? Muitas pessoas têm questionado. Gente, por exemplo, o visto diplomático, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes ficaria
proibido de viajar aos Estados Unidos, por exemplo, para dar uma palestra, para ir fazer uma visita lá na Disney, para visitar amigos lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, ele ficaria proibido, né, de fazer essas viagens. Por exemplo, bloqueio de contas bancárias, se porventura o ministro tenha lá nos Estados Unidos, e também, né, isso poderia se estender, por exemplo, à família do Alexandre de Moraes. Isso aí, meus amigos, vai dar um bafafá que vocês nem imaginam o quanto, né? Porque o próprio Eduardo Bolsonaro falou, se os outros ministros do STF se solidarizar, né, com Alexandre de Moraes, também podem receber sanções por parte do governo dos Estados Unidos. E aí, meus amigos, eu quero saber a sua opinião, você que está aí do outro lado. Será que realmente o ministro Alexandre de Moraes persegue a família Bolsonaro, como vem argumentando, né, o Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do seu cargo, né, para ficar lá nos Estados Unidos, né, cutucando, digamos assim, pressionando as autoridades por essas sanções ao judiciário brasileiro? O que você pensa sobre isso? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.